Olá pessoal, eu sou o Davi Marques e nesta aula eu vou te explicar por que é importante para você que está se preparando para o Enem fazer as provas, as questões anteriores. Bom, essa é só uma aula de uma sequência de aulas de dicas que eu estou montando, organizando para vocês se mandarem bem no Enem. Bom, eu organizei 10 passos, 10 tópicos que são muito importantes, que vai te ajudar a aumentar a sua nota de um modo geral e principalmente em matemática. Bom, essa é a terceira aula. Nós já vimos os 5 primeiros tópicos nas aulas anteriores. Se você ainda não assistiu, se quiser assistir, aqui embaixo tem o link. E hoje nós vamos ver esse tópico 6. Faça as provas anteriores do Enem. E aí você começa a se perguntar, eu preciso mesmo fazer as provas anteriores do Enem? Isso pode me ajudar em que sentido? Por quê? É só para eu treinar as questões, o estilo? Também, mas eu vou te mostrar por quê a partir de agora. Bom, antes de começar, dê o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. Se você quer saber alguma dica, quer saber alguma outra coisa, tem sugestão de aula, escreva nos comentários que eu vou tentar te ajudar, ok? Bom, então vamos lá. Primeiro motivo, gente, sempre há ideias e questões de outros Enems que se repetem. Olha só, vou mostrar alguns exemplos para vocês entenderem. Olha essa questão que é bem atípica, questão de seção em pirâmides. Em 2009, caiu uma questão que falava o seguinte, falava sobre um artesão que tinha uma pirâmide com base quadrangular e ele fazia um corte, uma seção nessa pirâmide. E aí nas alternativas estava falando o que poderia ser formado. Pode formar o quê? Um polígono de 4 arestas, de 5 arestas, que tipo de polígono pode formar? Então, essa era a questão. Perceba que as alternativas são longas, são texto, mas a ideia básica é essa. Se você quer saber a questão tranquila, assim, de uma maneira mais calma, pausa o vídeo, dá uma lida, depois você continua para você comparar com a próxima questão. Bom, em 2016, olha só, mesma ideia, era um artista plástico que tinha uma pirâmide também de base quadrada, também, e também ia fazer uma seção, e aí perguntando o que pode ser obtido. Só que agora as alternativas são mais diretas. Então, quadrados apenas, triângulos e quadrados apenas, e aí você tem as alternativas para você avaliar. Bom, perceba que embora tenha uma ideia, uma roupagem diferente, o raciocínio tem que ser o mesmo. Então, se a pessoa que estava se preparando para o Enem de 2016 fez os Enems anteriores e viu aquela questão lá de 2009, ela talvez tenha tido dificuldade, procurou saber como funciona e resolveu ela em 2016. Bom, mais um exemplo aqui, ó. Probabilidade de filhos. Em 2009, tinha uma questão que falava que um casal decidiu que ia ter 3 filhos, sabia que a probabilidade de cada filho ser homem ou mulher era 50%, perguntou, tendo 3 filhos, qual era a probabilidade de ter exatamente 2 filhos homens. Bom, é uma questão relativamente tranquila, de probabilidade, uma questão tipo bem batida até em vestibulares, mas se você teve dúvida numa questão dessa, você vai, estuda, aprende como funciona e olha só que caiu em 2018. A mesma ideia, só que agora falava que a mulher estava grávida de quadrigêmeos, queria saber a probabilidade de nascerem 2 meninos e 2 meninas. Parecido, né? Mesma ideia. Agora no exemplo 3, a gente tem questões muito parecidas que não são questões batidas, são questões que envolvem ideias que não são comuns em outros vestibulares. Olha só, está falando sobre uma bandeja quadrada e 4 taças iguais a essa são colocadas nessa bandeja. As taças vão se encontrar ali, ó, tem um ponto de interseção ali onde é o ponto C, e a cada taça com a bandeja vai ter ali vai estar apoiada naquele segmento BD. Então, ele te fala algumas informações e você consegue resolver a questão a partir desse raciocínio, lembrando que a interseção em cima não é a mesma interseção embaixo. Em 2017, o desenho é diferente, agora a taça tem um formato diferente, mas é a mesma ideia. Aquela parte maior ali em cima, você vai ter as taças se encontrando e embaixo você vai ter o apoio de cada taça na bandeja. A bandeja, nesse caso, vai ser em formato retangular, mas o raciocínio é o mesmo. Então, quem fez aquela questão de 2013 viu que em 2017 caiu o mesmo raciocínio. Então, de novo, valeu muito a pena quem fez o Enem 2017 ter feito questões de Enems anteriores. Olha só, aqui aparecem outras questões, vou passar um pouco mais rápido, sobre IMC. Basicamente, você tem que entender qual é a fórmula, usar algumas informações numéricas para concluir alguma coisa. Então, você tem mais de uma questão. Ó. No mesmo ano, caíram 2 questões envolvendo IMC e não tinha nenhum tipo de raciocínio muito complicado, basicamente usar a fórmula. Em 2011, outra questão do IMC,
Em 2012, outra questão do IMC. Em 2016, outra questão do IMC. Algumas questões mais fáceis, outras mais difíceis, mas a ideia é muito parecida. Bom, questão razão entre grandezas diferentes. Tem caído todo ano. 2013, olha, você tem lucro e tempo. Se você dividir para cada empresa ali o lucro pelo tempo, você vai ter o tanto que a empresa lucrou em média por ano. Fazendo essas divisões, você vai concluir então qual é a empresa que teve o maior lucro por ano na média, que é o que está pedindo. Ok? Bom, em 2015, estava falando sobre o quê? Preço e volume de refrigerante. Então você tem que pegar o preço, dividir por volume, e você vai saber quanto que custa cada unidade de medida. No caso ali seria o litro. Tranquilo, né? Mesma ideia. Perceba que ó, em 2016, mesma coisa. Você tem que dividir ali ó, miligramas pela quantidade de dias. Divide cada um, você vai descobrir qual é o maior, qual é o menor. Simples também. Em 2016, outra questão que você tinha o quê? Massa de fibra e massa de pão. Você divide os dois, pronto, resolve. Então perceba que às vezes aparece em gráfico, às vezes aparece em tabela, mas é muito parecido e você treina a fazer isso. A questão de 2016, outra questão, mesma coisa. Você tinha que pegar ali ó, e cada um daqueles pontos dividir o valor do y pelo valor do x. É a mesma ideia. Em 2019, olha só, outra questão muito parecida com a anterior. Então você que já tinha resolvido questões anteriores, essa questão ia ser bem tranquila também. Outro motivo para você fazer questões anteriores dos Enems, ou Enems inteiros anteriores. Alguns formatos de questões são recorrentes. Resolvendo Enems anteriores, você se familiariza com a abordagem e fica mais confiante. Você bate o olho numa questão, já viu aquela ideia antes, você fica bem mais tranquilo para resolver. Bom, olha aqui para você ter uma ideia. Escala. Tem caído sempre questões de escala. Todo ano tem caído questões de escala. Então, você está resolvendo, vai chegar no seu ano, vai ter uma questão de escala, igual caiu em 2019, você vai resolver sem maiores problemas. Bom, mais assuntos aqui, ó. Visualizar e identificar sólidos. Isso também é bem recorrente. Sempre tem uma figura, ela planificada, ou então você tem que saber que tipo de formato que é. Sempre cai isso, é bem comum, importante. Outra coisa, projeção ortogonal. Olha a quantidade de questões de projeção ortogonal. Claro que tem questões com dificuldades diferentes, mas todas elas têm o mesmo princípio, que é de projeção ortogonal. E adivinha, em 2019, outra questão de projeção ortogonal. Por isso é muito importante fazer as questões, ou os Enems anteriores. Questões de gráficos, aqui eu coloquei só as questões em que as alternativas são gráficos. Olha a quantidade de questões em que as alternativas são gráficos, sem contar aquelas que têm um gráfico de início. Achou que acabou? Tem mais questões de gráfico, olha, muitas questões. Tem uns que envolvem alguns conceitos mais elaborados, outros você tem simplesmente que avaliar algumas situações específicas, mas, de todo jeito, sempre cai. Em 2019 não foi diferente, de novo questão aí com alternativas sendo gráficos. Tem também questões em que você precisa encontrar as expressões. Perceba que tem as mais variadas expressões, a abordagem também envolve mais diversos assuntos, mas você vai entendendo o que fazer e tem algumas técnicas. Você pode usar as próprias alternativas, substituir alguns valores. Então, ficar por dentro de como funcionam essas questões é muito importante. E adivinha, 2019, de novo, caiu uma questão envolvendo esse assunto, expressões como alternativas. Bom, outra coisa, é importante aprender a fazer a prova dentro do tempo e resolver as questões mais fáceis primeiro. Lembra, as questões mais fáceis valem mais pontos. Resolvendo Enems anteriores, você vai treinando e descobrindo a sua melhor tática. Você vai entendendo quantas questões mais ou menos você acerta, quais questões, quais assuntos você deveria fazer as questões primeiro. Então, isso é muito importante para a confiança, para organizar o tempo, para tudo. Beleza? Bom, a próxima aula será sobre o seguinte tópico. Você vai assistir, você vai ver o tópico que é o 7. Aprenda a identificar questões fáceis e difíceis. Eu falei para você que é importante você fazer primeiro as questões mais fáceis, mas como é que você sabe se uma questão ela é fácil ou não? Tem algumas ideias que podem te ajudar, ok? Na próxima aula a gente vai ver quais são. Bom, se você perdeu alguma aula anterior ou quer pular algum tópico, aqui embaixo tem um link de cada uma das aulas. Bom, então é isso. Boa prova para vocês. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Um abraço.